As pequenas e médias empresas são a alma do comércio brasileiro, mas no universo digital elas enfrentam grandes desafios, desde a competição com marketplaces nacionais e internacionais até a pressão por prazos de entrega cada vez mais curtos. Num ambiente de negócios tão competitivo, onde a experiência de compra é cada vez mais decisiva, a logística se tornou um dos maiores diferenciais competitivos. Eu sou Daniel Sakamoto e no episódio de hoje, o primeiro da nossa temporada de 2026, vamos entender como a eficiência logística pode impulsionar o crescimento das pequenas e médias empresas no comércio eletrônico brasileiro. Gostou do tema? Então se prepare porque o episódio já vai começar. Varejo SA Podcast, episódio 209, o cenário das pequenas e médias empresas no comércio eletrônico e o impacto da logística no segmento. Este episódio tem o apoio do SPC Brasil, maior empresa brasileira de gestão e inteligência de dados. E para dar início a mais uma temporada de conversas empreendedoras, vamos começar com o pé direito, recebendo Isadora Vec, Head de Novos Negócios da Log, uma das maiores plataformas de logística do Brasil. A Isadora tem sido uma das lideranças à frente de iniciativas que conectam pequenas e médias empresas à nova economia digital, mostrando como a tecnologia e a logística podem transformar o dia a dia de quem empreende. Olá, Isadora, seja muito bem-vinda ao Varejo SA Podcast, tudo bem? Olá, Daniel, boa tarde, obrigada pelo convite. Muito bem, a gente que fica feliz aí por ter vocês aqui no nosso episódio de hoje. E antes de começar a falar um pouco sobre pequenas e médias empresas e logística, eu queria pedir para você se apresentar para o nosso público. Fala um pouquinho da sua trajetória, um pouquinho do que você tem feito hoje em dia na Log. Legal. Bom, primeiro um prazer estar com todos vocês. Eu sou Head de Novos Negócios na Log, eu estou na Log vai fazer 3 anos, sempre liderando as frentes de novos negócios. Mas o que significa novos negócios, afinal, quando você trabalha numa empresa de transporte? Então, significa pensar o que a gente pode fazer de diferente, além do que a gente já faz com um produto de prateleira. Então, quais outras fontes de receita e modelos de negócio a gente pode implementar de modo a inovar no business as usual, ou seja, no negócio que a gente faz hoje em dia. E além de novos negócios, eu também olho para parcerias, que tem sido uma frente super importante para a gente alavancar, principalmente o mercado de PME brasileiro. Bom, antes da Log, então, qual foi a minha trajetória, né? Eu sou advogada tributarista de formação, mas isso ficou no meu passado remoto. Eu fiquei por mais de 7 anos na Natura, sempre à frente da área de novos negócios. Então, o meu berço vem desse DNA de novos negócios, lá mais para novos canais, eu diria. Depois eu tive uma passagem de 2 anos e meio pela Amazon, liderando o time comercial em Marketplace. Fui empreender com a minha família, trabalhar no negócio da família, então vim para a Log. Então, basicamente, sempre em áreas, uma trajetória mais norteada a novos negócios, inovação comercial ou times comerciais. Então, é um chapéu de pensar como fazer diferente para vender mais. Muito bem. Bom, pela sua trajetória aí, a gente vê que você tem bastante experiência com varejo, experiências relevantes, né, em algumas outras áreas, e a gente sempre fala que esse tipo de experiência aumenta muito o repertório, né, de executivos, de gestores, e isso é muito importante. Num momento em que o varejo, hoje, ele está muito diferente do varejo de 5, 10 anos atrás, né? O varejo está muito mais complexo. Como que você enxerga o varejo hoje brasileiro e um pouco dessa transformação digital intensa que a gente está passando? Excelente pergunta, e eu concordo completamente com o que você acabou de falar dessa mudança que aconteceu nos últimos anos, né? Quando eu penso no início da minha trajetória, quando eu entrei na Natura, nem existia o e-commerce da Natura ainda. Isso era em 2013, não faz tanto tempo assim, 12 anos, e pensar que uma marca colossal como a Natura ainda não tinha um e-commerce para vender, parece incabível, né? Mas eram outros momentos. E de lá para cá a gente viu o varejo se acelerar, tanto físico quanto digital, em N camadas. Então, eu tive a oportunidade de estar na Amazon no momento que a gente começou a pandemia, que foi um salto significativo para o varejo brasileiro, para a digitalização do varejo, principalmente. Então, até então, varejistas de todos os tamanhos que eram muito físicos, ou venda direta, ou algum outro modelo, foram impulsionados e talvez até obrigados a se digitalizar para conseguir acompanhar aquele momento. E foi incrível acompanhar essa transição.
E eu vejo que esse é um caminho sem volta, né? Então, o Brasil ainda tem uma penetração online mais baixa do que outros países mais maduros, como Estados Unidos, China, para citar alguns exemplos, mas a gente vem avançando a passos largos. Então, eu vejo que estamos num momento muito otimista quando a gente pensa em o varejista ele deixar de ser monocanal para ser multicanal e ganhar confiança para operar multicanal, né? Então, ele saber se ele tem a loja dele, e aí o pequeno comércio de bairro, uma rede de lojas, ele também já está vendendo online, com site próprio, muitas vezes em marketplace, muitas vezes, enfim, ele também tem alguém que revende para ele. Então, acompanhar essa dinâmica, esse crescimento, essa evolução do varejo tem sido fascinante. E você tem muita razão quando você fala nessa transição e transformação pela qual a gente tem passado, mas eu queria entender um pouquinho como que você enxerga o lado das pequenas e médias empresas nesse processo. Porque você já trabalhou na Natura, trabalhou na Amazon, que são grandes empresas e naturalmente tem mais condições e mais força para investir na parte digital e na tecnologia. No caso das pequenas e médias é um pouco mais difícil. Como que você enxerga esse processo para as empresas menores? É, a Amazon, de fato, tem mais força para investir, mas no final das contas, eu estava marketplace, o marketplace o que faz, né? Viabiliza a venda dos pequenos e médios empreendedores. Então, o que eu enxergo de o que tem acontecido com os pequenos e médios, a gente vê o segmento crescer a passos largos no Brasil, então, dando como referência os dados da Log, né? Então, a Log vem viabilizando, crescendo e acompanhando, suportando o crescimento das pequenas e médias empresas ao longo dos últimos anos. Então, a Log nasceu com DNA de tech, mas no primeiro momento para atender pessoas físicas, depois migrou para o varejo online, atendendo os grandes embarcadores. E uma vez que a gente falou, poxa, estamos fazendo muito bem, entregamos com qualidade, processamos mais de 500 mil pacotes dia, a gente tem muita capacidade, então o que a gente pode usar da nossa expertise, da nossa inovação e tecnologia para suportar também os pequenos empreendedores? E aí, olhando por essa perspectiva, então, quando você está no lado de um serviço para suportar o e-commerce, como o transporte, você consegue ver múltiplos segmentos de todos os tamanhos operando. Na Log, né, no último ano, a gente cresceu mais de 150% o segmento de pequenas e médias empresas. Então, é acima do mercado, acima do segmento dos clientes grandes e muito grandes, o que demonstra que tem mais cliente vendendo online e mais cliente vendendo mais. Né? Quem já vendia vem se profissionalizando, ganhando sensibilidade de como operar, e quem não vendia começou a ficar mais inclinado a vender. Então, é um segmento que cresce muito e a gente está muito entusiasmado em poder viabilizar isso do ponto de vista de logística. E por que eu falo de muito entusiasmado e eu friso tanto a importância? Num país continental quanto o Brasil, a logística, no final das contas, é o que pode fazer dar muito certo ou muito errado alguém que tem um varejo online, né? Então, a gente na Loga se orgulha muito de tudo que a gente tem feito para esse ecossistema de pequenas e médias empresas nesse lugar, do ponto de vista de conseguir fazer com mais qualidade, com menor preço e com menor prazo, e através disso, ser suporte para que o pequeno e médio empreendedor consiga batalhar em pé de igualdade com os grandes. A gente enxerga dessa mesma maneira, né? A gente sabe que o varejo brasileiro ele é essencialmente formado por pequenas e médias empresas, quando a gente olha a quantidade de negócios, e a gente tem visto diariamente a transformação digital dessas empresas. É difícil imaginar negócios hoje que vão prosperar sem ter uma presença digital relevante. E a questão da logística se torna ali realmente um grande diferencial competitivo. As pessoas, os consumidores, né, eles querem cada vez mais agilidade, eficiência. E como que é para atender esse crescente número de pequenos e médios negócios que estão chegando de maneira eficiente num ambiente tão grande quanto o Brasil continental que você comentou? Como que é o tamanho desse desafio? Excelente pergunta. É um desafio que tentamos superar e inovar a cada dia. Então, aqui o desafio começa da entrada, né?
Não só quando a gente chega na operação, na entrega do pacote, já é o que a gente já sabia fazer, mas a gente pensa desde a entrada do pequeno e médio. Então, enquanto um e-commerce gigantesco tem um time de tecnologia que sabe desenvolver APIs e se integrar com fornecedores de maneira mais sofisticada, o pequeno e médio dificilmente, né, o pequeno principalmente, vai ter dentro de casa alguém de tecnologia. Então, o primeiro ponto que a gente fez foi entender, tá, o que a gente precisa fazer para facilitar a entrada desse cliente na log. E aí a gente se orgulha muito porque conseguiu construir a primeira transportadora do Brasil a construir uma jornada 100% self-service. A gente falou, olha, o primeiro passo é tirar a barreira de entrada. Então, para isso, a gente se integrou com mais de 40 plataformas, dobrou o número de plataformas em 2025 versus 2024. O que são as plataformas, tá? Ou os RPs, ou os storefronts, que os empreendedores já usavam para ter seu próprio e-commerce, e que daí hoje, com um clique, eles conseguem, através dessas plataformas, se integrar com a log. Então, para citar alguns nomes, para ficar mais tangível, algo como Shopify, Bling, Olist, que era a antiga Tiny, dentre muitas outras, eu não vou, a lista é extensa, eu não quero ser injusta. Então, a gente fez um trabalho forte de se integrar. Uma vez feito isso, a gente evoluiu de forma consistente a nossa interface. Então, hoje, qualquer um de nós, se quiser fazer um cadastro na log, fazer com um clique a integração, né? Que de maneira muito simples, com muitos vídeos tutoriais que auxiliam o pequeno empreendedor de forma que a gente tire o mito de que a integração, a tecnologia é complexa, que a gente quis tirar isso da frente. E no mesmo dia, mandar um pacote, o PME consegue hoje através da log. Então, consegue ter uma tabela de preço negociada, assinar termos e condições, ir até um log ponto, ou, enfim, agendar uma coleta. Tudo isso a gente entende que tira uma barreira importante do pequeno e médio para ele conseguir viabilizar o negócio dele, né? Então, essa é a primeira complexidade que existia, era como atrair pulverizadamente um a um dos pequenos e médios. A gente conseguiu escalar, tirando essa barreira de entrada. Além disso, a gente trabalhou consistentemente em novos modelos de entrada do pacote na malha. Então, o que significa isso na prática? Para um cliente muito grande, a gente manda uma carreta num centro de distribuição coletar os pacotes. Isso não é uma verdade para um cliente pequeno. A gente tem o pequeno, que tem uma loja, um varejo físico, mas a gente tem um pequeno mais informal, que às vezes é a renda extra dele. Então, ele tem uma marca de velas e que ele tem o estoque na casa dele. E aí, como que a gente dá acesso a todos esses tamanhos de pequenos empreendedores no Brasil? Então, a gente construiu uma malha que é chamada de log ponto, que basicamente, o que a gente faz? A gente vai para o pequeno varejista de bairro, então a papelaria, a loja de informática, e viabiliza deles se tornarem um log ponto. Através disso, todos os PMEs, né, que querem mandar um pacote pela log podem ir até esse log ponto e deixar o pacote deles lá. E isso entra na malha. E por que isso é tão importante? Porque a gente está consolidando os pacotes num só ponto, né, bem localizado nos bairros. Hoje a gente já tem 1.700 log pontos espalhados em mais de 150 cidades do Brasil, e a gente consegue, através disso, oferecer uma tabela muito competitiva, frete abaixo de R$ 6, às vezes São Paulo, São Paulo, e aí vai mudando de acordo com a origem, destino e peso do pacote, e colocar o pequeno e médio em pé de igualdade, de preço, de prazo, de facilidade de entrada, de negociação com uma grande transportadora que os players maiores, né? Então, os desafios são inúmeros. Para a gente, a parte de operar o pacote é o que menos dói, porque é o que a gente já sabia fazer, a gente já operava para os grandes. A parte que a gente mais se preocupou e se preocupa é garantir uma jornada fluida, desde a entrada até a maneira com que ele vai conseguir disponibilizar esse pacote para log, o acompanhamento desse pacote, então o tracking, como que ele faz todo o acompanhamento da jornada desse pacote até o pós-venda. Então, se em algum momento precisar de algum atendimento, a log, com o DNA de Tech que a gente tem, desenvolveu uma AI generativa de atendimento, caso alguém precise entrar em contato com o nosso canal de atendimento. Tudo isso, no final, é relevante para o pequeno, que precisa de suporte, não quer perder muito tempo com isso, ele precisa focar na venda. A logística não pode ser a dor de cabeça dele, né? Então, a gente pensa um pouco sobre como dar autonomia para que ele possa fazer de maneira tranquila.
Ah, que legal. E a gente sabe, né, que nesse tipo de relação, a logística, ela é uma atividade meio, não é atividade fim das relações de consumo. As pessoas, elas realmente veem a logística como um caminho pelo qual eu vou receber o meu produto. Mas vocês mostram que, na relação que vocês têm no B2B, é a mesma que a gente espera hoje de uma empresa na relação B2C. Conforto, conveniência, pouco atrito, processo fluido, é assim que tem que ser, né? Pessoas físicas e pessoas jurídicas no final do dia também valorizam as mesmas coisas. Me conta uma coisa, Isadora, como é que é a competição com os grandes players de logística no mercado? Vocês, obviamente, nascem menores, estão crescendo, estão ocupando o mercado de maneira extremamente consistente, mas ainda tem essa competição entre empresas da área de logística. Como que é essa competição e onde que vocês conseguem se destacar? Bom, o Brasil é um país gigantesco, e a gente acredita que tem espaço para múltiplos players operarem. Cada um tem sua fortaleza, né, e o ponto que mais se apoia. Para a Log, o que a gente mais se diferencia, onde a gente mais se apoia na tecnologia. Então, diferentemente de muitos players de mercado, a gente sabe que nosso diferencial está em ter nascido como uma empresa de tech, que ao longo do tempo se consolidou como uma grande transportadora. Então, isso é onde a gente aporta e mais se diferencia com relação aos demais players. Existe competição, óbvio que existe competição, isso é saudável, inclusive é bom para o consumidor no final do dia, mas aonde a gente está aonde que a gente mais mira é atender o empreendedor e o varejista online com uma malha nacional, então a gente entrega para mais de 5 mil municípios do Brasil, ou seja, o Brasil inteiro, com qualidade, velocidade e bom preço. E aí, como a gente consegue isso? Usando tecnologia como suporte, né? Então, concordo que existem grandes players, muitos deles, né, com muito mais tempo de mercado que a gente é uma empresa nova, tá 12 ou 13 anos no mercado, mas a gente cresce com essa consistência, fazendo sempre priorizando um passo após o outro para entregar com qualidade. E vocês conseguem se inspirar em modelos logísticos de fora do Brasil? A gente sabe que Estados Unidos, Europa, Ásia têm grandes exemplos e barreiras e dificuldades e desafios também em questões logísticas. Vocês conseguem se inspirar em algumas soluções de fora e internalizar e aplicar aqui no Brasil? Excelente. Ó. Do ponto de vista de tecnologia, a gente se considera na mesma página de que grandes players internacionais, sejam os asiáticos, americanos ou europeus. Então, o nosso sorter, né, que é a máquina que processa os pacotes, é um sorter que veio de fora, com capacidade de processamento de 500 mil pacotes dia. É eu brinco que é a Disney da logística, porque a primeira vez que eu fui lá visitar, eu fiquei muito impressionada. Assim. Mas, para além dessa parte de tecnologia e de sorter, o log ponto que eu acabei de mencionar é um modelo que no Brasil, assim, no Brasil do ponto de vista do que a gente entrega em logística, a gente ainda está não tão maduro quanto outros mercados. Então, no Brasil é algo não tão antigo. Eu acho que é muito, quando eu falo de log ponto, é uma experiência que o Mercado Livre tem um papel fundamental de ajudar o mercado inteiro a entender o que, que é, porque todo mundo que já comprou no Mercado Livre, na hora de retirar um pacote, principalmente o pick-up, já viu a experiência de, você quer receber na sua casa ou você quer tirar num ponto do Mercado Livre a tantos metros daqui? Então, esses pontos é o que a gente viabilizou, o log ponto. No Brasil é novo, nos Estados Unidos, todas as grandes, UPS, etc., já fazem há bastante tempo. Na Europa tem um case, que é um case muito relevante, que chama ePost, que é na Polônia, e eles têm, enfim, mais do que 3 ou 4 vezes mais pontos do que que o player que tem mais pontos no Brasil, e sendo um país infinitamente menor. E na Ásia existem players com pontos, com mais de 100 mil pontos. Então, eles são lá outra escala, né? Então, quando a gente fala de ter, e aí eu estou falando ponto, a sigla que o mercado usa é PUDO, que é Pick Up Drop Off. É uma sigla em inglês, parece muito chique, que na prática significa você poder deixar um pacote ou retirar um pacote num ponto. Então, lá fora, isso já é muito mais maduro. No mercado brasileiro, isso ainda está avançando. E a gente, uma vez que a gente viabilizou essa malha na Log, né,
a gente está mirando no que já acontece lá fora e que a gente sabe que é super relevante para conseguir fazer os PMEs crescerem. Entendi. E quando a gente fala aqui de desafios do Brasil, a gente sempre ouviu falar que o Brasil é um país que apresenta enormes desafios de logística e muitos custos operacionais, que a gente chama de custo Brasil, envolvido. Seja de mão de obra, seja de combustível, seja de segurança. A gente costuma ouvir falar muito disso. No caso de logística, eu tenho certeza que isso impacta bastante o dia a dia de vocês. Como que vocês conseguem administrar esses desafios que o país apresenta com a necessidade de oferecer eficiência, preço e agilidade? Bom, é nesse momento que a tecnologia entra para salvar. Eu sei que estou batendo muito nessa tecla, mas de Eu acho que é fato, importante falar de a tecnologia gente. mesmo, porque você mesmo disse, né? Vocês nasceram com o olhar da tecnologia e não vocês adotaram depois a tecnologia. Eu acho que vem muito por aí, né, Isadora? É exatamente isso. E o que é, assim, um exemplo recente que a gente tem que tangibiliza isso, a gente teve um projeto que chama Agência 2.0. Então, a gente pegou uma das nossas agências em São Paulo. A agência é um dos pontos de recebimento e expedição de pacote que fica mais centralizado na cidade. Então, sai do cross-docking gigante em Cajamar, vai para uma agência mais central e, a partir daí, distribui os pacotes. E usando machine learning e AI e metodologia Lean, a gente conseguiu otimizar de forma significativa as nossas rotas. Então, só para trazer alguns dados, a gente permitiu, né, dobrar a capacidade produtiva sem ampliar espaço físico, reduziu mais de 1,7 milhões de quilômetros percorridos e cortou mais de 7 mil toneladas de CO2, ao mesmo tempo que a gente acelerou prazos de entrega. Então, tudo isso, o que a gente fez? Combinou dados, automação e sistemas que a gente fez clusters territoriais, divisões territoriais, para tornar as rotas mais inteligentes e sustentáveis. Então, esse para mim é um dos exemplos aonde a gente usa a tecnologia a nosso benefício para dobrar a capacidade, diminuindo a quantidade de rotas a serem percorridas e tentando superar o custo Brasil, que de fato é um desafio. E aí, assim, não só para a logística, para todos os segmentos, o Brasil não é para amadores, né? Então, é um país com N desafios e a gente usa bastante a tecnologia a nosso favor para tentar superar esses desafios. O nosso papel, essencialmente em Brasília, é de representatividade institucional. A gente acompanha muito do mercado, a gente olha para o ambiente de negócios e busca identificar onde é possível melhorar. Possível melhorar no sentido de relacionamento institucional com o Congresso Nacional, com os ministérios, buscando algum tipo de alinhamento para superar essas dificuldades. No seu ponto de vista hoje, quais seriam algumas dificuldades viáveis para superar, para melhorar as questões de logística no país? Onde que vocês sentem que tem dores que às vezes com uma lei, com uma política pública ou com um esforço de apoio governamental poderia melhorar ou fazer uma transição de modernizar nosso sistema logístico? Hoje, o que eu vou responder talvez até já esteja endereçado com a reforma tributária, tá? Mas é um grande desafio porque cada estado tem sua barreira fiscal com a sua interpretação individual. Então, a gente tem estados mais conservadores. Essa semana eu estava numa reunião lá no nosso centro de distribuição e eles mostraram, no cross-docking, né? Eles mostraram que tem caminhão que tem que sair com uma caixa de papel, porque a depender do estado que está indo, eles exigem o documento físico de cada item, de cada que está indo dentro do caminhão. Parece como os maias e astecas faziam, mas estamos em 2025 falando de documento papel impresso. Então, com certeza, um grande desafio que a gente tem é a interpretação diferente de cada um dos estados de como vai aplicar a legislação. Por que eu falei que eu vou te dar essa resposta, mas que provavelmente ela já está endereçada, né? Com a reforma tributária, unificação do imposto, ninguém sabe ainda como vai ficar, eu acho que nem eu sou especialista no tema, mas talvez isso seja superado, endereçado de modo a facilitar o trânsito de mercadorias no Brasil, sem que a gente tenha que ficar sujeito à interpretação, né? Às vezes tem pacotes que viajam, e isso é muito legal, né? A gente tem visto cada vez mais uma descentralização do consumo no Brasil. E o que significa isso na prática? Que antes ficava muito concentrado no eixo sudeste, Rio, São Paulo, talvez um pouco sul,
E agora os PMEs, com a digitalização e com tudo que vem acontecendo no e-commerce, têm distribuído cada vez mais os seus pacotes no Brasil todo. Então, um dos dados que a gente tem aqui, com base no mapa da logística, que é um levantamento que a gente fez na Log em 2025, a gente percebe que o PME está cada vez mais vendendo para outros estados. Então, a gente saiu do eixo Rio e São Paulo, as principais capitais, começa a ver mais demanda de pacote, ou seja, os clientes vendendo mais de outras origens, como Santa Catarina, Goiás, para citar alguns, com crescimento expressivo. E aí, o pacote, às vezes, viaja 6, 7 estados até chegar no destino. Então, se ele sai de Santa Catarina para ir para Salvador, ele atravessa metade do Brasil. E para que cada barreira fiscal, então, que esse pacote tenha que estar sujeito à interpretação de cada um dos estados, traz uma complexidade operacional muito grande. Então, para mim, esse é um dos pontos sensíveis e que a gente tem bastante otimismo para ver como que vai se desdobrar aí a reforma tributária que está por vir. Eu acho que você tem toda a razão, né? A reforma tributária ela vem para tentar solucionar um pouco desses problemas, e no caso de logística, acho que você identificou muito bem, talvez a maior dor, que é essa complexidade aí. Tem gente até que chama de manicômio tributário brasileiro, cada estado com a sua legislação. Esperamos que isso realmente melhore, porque isso é importante para o Brasil de maneira geral. E quando a gente pensa nesse exemplo que você deu, que está aumentando o número de empresas vendendo de diversas regiões, eu acho que isso a gente consegue perceber na prática. Antigamente, quando a gente comprava alguma coisa, a gente geralmente comprava algo que estivesse próximo de nós, porque a questão logística ou atrapalhava muito em questão de custo ou de prazo. Hoje, dentro do Brasil, de maneira geral, a gente já não tem mais tanto essa preocupação. A gente pode comprar uma roupa que vem de uma loja cuja fábrica é no Nordeste ou no Sul, sem tanto problema. E eu acho que isso mostra a evolução do sistema logístico brasileiro. Eu acho que a Log e as outras empresas do setor têm conseguido tirar essa barreira do consumidor, de que ele antes comprava sempre daquele produto mais próximo dele, e agora ele tem uma tranquilidade de comprar mais de longe, porque mesmo assim não está tão caro e o prazo tem sido bom. Você também tem essa percepção? Não, totalmente. Até um dado que ajuda a fundamentar isso, assim. Então, antes eu estava falando sobre origem, né? A origem dos pacotes saindo do eixo Rio-São Paulo. Então, como referência, para clientes muito grandes, 65% dos pacotes originam em São Paulo, enquanto para os clientes pequenos e médios, só 40%. 60% vem de outras origens, o que significa que estamos criando mais polos de empreendedorismo para além de São Paulo, o que é excelente. Como destino, isso também é uma verdade. Então, a gente percebe que quando a gente olha pacotes que começaram em uma das grandes capitais do Brasil, tá? São Paulo, BH, Rio, Curitiba e Brasília, e que como destino tiveram algumas cidades do interior, e aí eu vou citar alguns exemplos, Niterói, Ribeirão Preto, Sorocaba, esses pacotes cresceram 190, quase 200% ano contra ano. Então, é mais gente de mais cidades distantes interessados em comprar pacotes de origens distantes, o que vai totalmente de encontro com o que você acabou de falar. Eu, hoje em dia, aconteceu comigo essa semana, tá? Na Black Friday, e aí eu quis comprar, eu nem sabia de onde que era a loja, tá? Mas eu quis comprar de uma loja online que eu acompanho, e eu vi um frete caríssimo. Eu falei, gente, não é possível, de onde que ela é? Aí eu fui ver Rio Grande do Sul. Falei, gente, ela tá pagando o dobro do que ela pagaria de tabela. Então, aí eu até mandei um inbox. Falei, olha, eu adorei seu produto, mas eu tô vendo que seu frete está super caro. Você não teria parceria com alguma outra? Se não, ó, segue o contato da Log, eu acho que pode te ajudar. Porque o consumidor passou a ter mais sensibilidade de preço também, né? Eu entendo que eu não sou uma pessoa isenta, uma vez que eu trabalho com logística, mas todos nós ganhamos alguma sensibilidade de preço e de prazo, e ter empresas que suportam que o preço e o prazo fique competitivo, independentemente de origem e destino, faz com que os pequenos empreendedores ganhem escala. Então, a gente ajuda a dar escala para chegar a destinos que antes eram inimagináveis. Não, e essa evolução do sistema logístico, ela representa, na verdade, uma grande oportunidade para os empreendedores brasileiros de outras regiões que não essas regiões centrais e onde concentravam muito a questão tanto de produção quanto de venda, né? E a gente percebe que isso, sem dúvida alguma, é oportunidade, porque a gente tem visto cada vez mais empreendedores
montando seus negócios em outras regiões do país e crescendo também, né? Então, a gente vê que uma evolução na logística gera oportunidades até de um equilíbrio de desenvolvimento no país muito interessante. Agora, me veio aqui uma dúvida: como que é possível ainda no Brasil, tanta loja, tanto negócio, oferecer frete grátis, sabendo que não existe nada grátis? Como que vocês conseguem equilibrar isso para que isso seja viável? E eu vou dizer, a gente faz muita pesquisa aqui na CNDL com consumidores, e o tal do frete grátis é o sonho de consumo. As pessoas adoram comprar com frete grátis. Como que essa conta fecha? Na verdade, esse é o investimento que o empreendedor está fazendo, né? Então, do nosso lado, o que fazemos é garantir que entregamos o melhor frete dentro do que a gente pode operar. Então, é esse o nosso esforço diário, porque a gente sabe que o frete, antes ele era visto só como despesa. Uhum. E o empreendedor que já se profissionalizou, que já entendeu o que significa, passa a ver como investimento. Por quê? Diversas pesquisas no mercado mostram que os principais motivos de abandono de carrinho ou de não conversão é frete alto ou prazo lento. Então, a partir do momento que o empreendedor percebe isso como uma alavanca de venda, ele usa isso a seu favor para conseguir viabilizar. Então, alguns falam, vou investir em marketing, outros falam, vou operar com margens menores para ter um menor preço, e outros falam, vou viabilizar o frete grátis. Então, é uma alavanca que o empreendedor está usando como ferramenta de conversão de venda. Então, tendo isso em mente, o empreendedor que é mais sagaz, enfim, ou que às vezes mais arrojado, né, tem mais energia e dinheiro para investir, usa isso a seu favor para conseguir atrair novos clientes. E de fato, assim, eu sou uma que caio igual uma pata sempre que tem campanha de frete grátis, porque todo mundo gosta de não ter que pagar o frete, né? Então, é uma conta que, na verdade, do lado da transportadora, a gente viabiliza através de tabelas muito competitivas. E aí, por isso que é tão importante a gente ter um olhar diferenciado para o PME. Porque, no final, se a gente for cobrar do PME muito mais do que do grande varejista, ele nunca vai conseguir competir com os grandes do mercado. E do lado do empreendedor, ele usa isso como uma grande alavanca de conversão e de receita. Para além disso, né, o frete tem um papel também super importante de fidelização do cliente. Então, você proporcionar uma experiência rápida, segura, confiável, com rastreio confiável para o seu cliente, você disponibilizar uma solução de logística reversa, clara, faz com que o cliente também se sinta mais confortável em voltar. Porque o inverso é verdadeiro, né? Se você faz a campanha de frete grátis, mas o pacote não chega, atrasa, etc., a chance de você desfidelizar esse cliente é muito grande. Então, por isso que a escolha de com quem você vai operar, somada ao fato de você usar o frete a seu favor, faz muita diferença em como que o seu negócio vai avançar. É isso, né? O frete grátis nada mais é do que um investimento ali do empreendedor para justamente atiçar aquele gatilhozinho ali que faz as pessoas comprarem e faz parte da estratégia. E até pequenos e médios já estão podendo usufruir hoje em dia dessa estratégia, basta se organizar e se planejar. Isadora, mais dois temas que eu queria conversar com você. Primeiro, sustentabilidade. Esse é um tema hoje em dia que todo mundo que é consumidor tem levado em consideração questões de sustentabilidade. Acho que é um tema que está ficando cada vez mais relevante nas relações de consumo de maneira geral. Como que funciona aí, do ponto de vista da Log, a busca por sustentabilidade num mercado que envolve tanta coisa, como combustível, como emissão de gases e tudo mais? Excelente. O exemplo que eu acabei de te dar da Agência 2.0 é um dos exemplos pelo qual a gente se orgulha muito do ponto de vista de sustentabilidade também, inovação e sustentabilidade aliados, né? Por quê? Porque eu fazendo a roteirização com machine learning e AI, a gente conseguiu reduzir em mais de 1,7 milhões de quilômetros as nossas rotas, então, que deveria ser de rota. E aí, isso no final do dia, o que, que é? Menos emissão de CO2, Uhum. e a gente com um olhar de otimização e de fazer a logística da melhor maneira que pode ser feita, né? Então, essa é uma preocupação nossa. Mas estão olhando, assim,
Esse o principal mote? Sim, esse é um grande mote, aliado com a questão de custo, aliado com a questão de eficiência e aliado com a questão da gente querer entregar o mais rápido, da maneira mais eficiente, com menor custo para os nossos clientes. Então, a gente sempre está olhando em como, num país continental, a gente consegue usar a tecnologia para poder fazer as entregas de maneira eficiente, poupando assim o meio ambiente de quilômetros rodados adicionais, tá? Esse é um pouco o olhar que a gente constrói. E não é difícil imaginar o tanto que a inteligência artificial tem ajudado, né? A gente está ficando dependente, né, da inteligência artificial para traçar nossas rotas, para fazer tudo por nós. Então, para quem trabalha com logística, deixar com que a inteligência artificial ajude a otimizar a rota, horário, fazer toda essa operação com inteligência, acho que realmente deve trazer bons resultados e a gente fica feliz e animado com isso, porque isso, na verdade, impacta na vida de todo mundo. E já encaminhando aqui para a parte final da nossa conversa, queria ouvir um pouquinho de você, um pouco sobre inovação e tendências nesse segmento logístico. O que que você está vendo que vem por aí como tendência? O que que o consumidor pode esperar ainda para que vai acabar impactando em prazo e custo e maior eficiência operacional em logística, que vocês da Log estão de olho e já estão pensando em implementar aí nesse ano de 2026? Bom, a gente sempre está olhando em qual que é o próximo passo, o que que a gente vai fazer de diferente. A nossa maior preocupação é conseguir fazer as coisas de maneira bem eficiente, então a gente vai continuar apostando na nossa malha de log pontos, que é a rede que viabiliza o pequeno e médio empreendedor de operar com uma grande transportadora. Essa continua sendo uma grande aposta nossa para esse ano de 2026 e que a gente vai continuar se apoiando bastante. Para além disso, né, a gente tem um olhar bem grande em parcerias. Por que em parcerias? Porque cada vez mais, para o ecossistema se fortalecer, a gente entende a importância de se conectar, múltiplas marcas se conectando para viabilizar e entregar o melhor para o consumidor em comum. Então, isso é um dos nossos pilares como referência, né? A gente fechou uma parceria com a Uber recentemente, então Uber tinha um envio local, que era o flash local, que você consegue solicitar para levar um pacote de um ponto A a um ponto B numa mesma cidade, e a parceria da Uber com a Log, hoje os usuários da Uber têm também o envio nacional. O que significa o envio nacional? Você consegue na sua casa solicitar pelo aplicativo da Uber para vir retirar um pacote, e esse pacote pode ir para qualquer um dos 5.000 municípios do Brasil, e quem vai viabilizar esse serviço é a Log. Então, é a malha da Log que vai coletar, processar e entregar esse pacote com toda a velocidade e preço que a gente já sabe fazer para os grandes e-commerces. Então, essas ainda são grandes apostas nossas, continuar se apoiando em parceria, continuar investindo nos log pontos e continuar com um olhar muito firme de atender bem os pequenos e médios empreendedores, evoluindo nossos canais de atendimento com AI generativa e garantindo uma boa experiência de ponta a ponta. Muito bem, Isadora. A gente percebe o quanto que vocês têm sido relevantes aí no mercado, fazendo parcerias, ampliando por meio dessa estratégia de pontos o relacionamento com os pequenos e médios negócios, e a gente percebe a relevância e a importância desse movimento nessa relação entre o varejo e as questões logísticas. Para encaminhar aqui a parte final agora, eu queria fazer uma última pergunta, que na verdade qual é o espaço que ainda existe para os pequenos e médios crescerem em termos de logística no país? A gente vê que existe essa competição, existe a oportunidade do crescimento do e-commerce, mas qual que seria a sua mensagem aí para o empresário, para o empreendedor que ainda não está com o seu sistema logístico bem redondinho, para que ele pudesse se planejar e se estruturar para satisfazer o consumidor também nesse aspecto? Excelente pergunta. Para mim aqui, a gente ainda tem muito do pequeno e médio operando com modelos muito tradicionais de logística. O que significa isso? Sem sensibilidade de olhar para players grandes do mercado, como a Log, e tentar negociar uma tabela melhor, tentar negociar um prazo melhor. Então, inovando um pouco do ponto de vista de olhar para outros fornecedores que podem oferecer uma experiência diferente do que tem hoje, né? Então, minha principal mensagem é: não tenha medo de provar novos fornecedores. Existem algumas transportadoras que conseguem fazer transporte nacional com preços muito competitivos e prazos muito competitivos. Então, não negligencie o frete pensando que é só uma área de dor. Olhe para o frete como uma grande oportunidade de alavanca para o seu negócio.
Então, isso é um pouco que a gente falou agora há pouco, mas que eu gostaria de reforçar, porque para alguns empreendedores, principalmente os pequenos, ou os que começaram recentemente, ou os mais conservadores, eles ainda se apegam muito a grandes nomes do mercado, mais tradicionais, mas não necessariamente essa é a única maneira que existe de entregar para o Brasil inteiro com qualidade. Então, para mim, essa seria um pouco a mensagem e o convite para que eles também possam conhecer a Log. Vai ser um prazer poder mostrar um pouco mais da Log para todo mundo. E para quem quiser conhecer mais sobre a Log, então é www.log.com e lá mostra todos os serviços que a gente oferece. E como eu falei, com um clique só consegue mandar pacote no mesmo dia. Então, é um pouco essa a principal mensagem. Muito bom, Isadora. Obrigado por compartilhar aí um pouco daquilo que vocês estão fazendo. Parabéns pelo trabalho da Log no Brasil. Eu acho que quem nos ouviu aí deveria pesquisar e conhecer um pouco mais dos produtos e os serviços da Log, porque realmente eles estão aí para ajudar o varejista brasileiro, oferecem bom prazo, bom preço, boas condições, além de toda uma infraestrutura tecnológica para ajudar nos negócios. Parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigado por compartilhar aqui com a gente. Muito obrigada pelo convite. Foi um prazer bater papo com você e a gente poder trocar um pouco mais sobre isso. E bom ano para todo mundo. Muito bem, hoje conversamos com Isadora Vec, Head de Novos Negócios da Log. E a gente fica por aqui. Se você gostou desse episódio, não deixe de curtir, de compartilhar e de se inscrever no nosso canal para ser notificado quando o próximo programa for ao ar. Na semana que vem tem mais. Um abraço e boas vendas! Este foi o Varejo SA Podcast. Se gostou, você também pode escutar os episódios anteriores no seu tocador de podcast preferido. Para conferir este e outros conteúdos de interesse do setor, acesse varejosa.org.br e lembre-se de seguir a gente nas redes sociais. O nosso @ é o Sistema CNDL. Já no YouTube, procure por CNDL Brasil para nos encontrar.